Então, pessoal, eu fiz uma live com o Kibe Alexandrini. Foi a maior perca de tempo da minha vida. Por quê? Eu perdi mais tempo explicando coisas básicas para ele que ele não entende. É, por exemplo, explicando que processo tá público, mas só pode ver não pode ver os autos, só pode ver a movimentação. Tentando desmentir ele sobre, igual ele falou que eu falei que o Dark era o detetive de YouTube, sendo que eu não falei, explicando coisas básicas para ele e o cara ficou temando comigo com coisas sem sentido. Foram 3 horas de live perdida, coisas que podiam ser questionadas em menos de 30 minutos, dava para conversar de boa e responder tudo, mas infelizmente foi a maior perca de tempo da minha vida. Eu não vou tentar reagir a live inteira, eu só vou falar as coisas básicas aqui. Para começar, ele tenta me desfazer falando de que eu tinha falado que eu era expert em produtos da Google. Eu quis dizer expert em produtos do YouTube. Que eu presto consultoria e tal, ajudo recuperação de conta deletada, é, monetização, pedido de remoção se alguma pessoa tiver com problema, eu ajudo e tal. E o fato dele ter falado do Meeting, tinha mais de 10 anos que eu não usava o Meeting, entendeu? Eu tive um problema que a minha câmera não estava sendo reconhecida no começo. Por exemplo, eu estou usando o OBS aqui agora. Se eu vim aqui em configurações aqui e eu for usar, por exemplo, aqui ó, a minha câmera aqui, a minha Logitech a C920 não vai funcionar. Por quê? O OBS está usando. Se eu for usar outra câmera que está disponível, ele vai aceitar, entendeu? Por isso que não aceitou na hora, entendeu? Eu não tinha desligado o OBS. É uma coisa básica, não é uma coisa que eu não entendo, entendeu? Depois foi o negócio do microfone, a mesma coisa, o áudio aqui, ó. Eu tive que desativar o áudio ou usar outro microfone. Então, é uma coisa básica que em poucos segundos, eu mesmo com 10 anos que eu não usava o Google Meet, eu resolvi na hora, entendeu? Aí a live continuou de boa. Aí os haters, imbecil, que segue ele, que o Marcelo falou que é especialista em produtos da Google. Em primeiro lugar, eu me refiro a uma coisa parecida que o Igor coloca no perfil dele, que é o meu canal do YouTube. Ele colocava lá que é produtos da Google referente a redes sociais, entendeu? É isso. Agora, o Meeting, muito tempo que eu não usava, mas eu tiro de letra, entendeu? Agora, por exemplo, aqui, eu tenho outra câmera. Eu estou usando aqui a câmera do OBS. Ele vai funcionar de boa, entendeu? Mas só isso só, eu não vou perder tempo com isso, beleza? Aí, outros pontos também, que a live ficou toda sem sentido, quer ver? Olha só. Fica uma certa dicotomia pra gente, especialmente porque tu tá falando que não precisa do YouTube, que... Eu vou explicar pra vocês aqui. Deixa eu botar aqui. Eu vou explicar. Ele e a advogada dele questionaram o fato de eu ter pedido justiça gratuita. Não ter pagado o custo processual. É o seguinte, e justiça gratuita não quer dizer que você não vai pagar o advogado. Eu paguei o advogado, eu gastei um bom dinheiro com o advogado que me fez falta. Na época eu deixei de comprar um PlayStation que eu ia comprar para pagar o advogado, entendeu? E eles ter questionado, eu ter falado que eu tenho mais de um imóvel, tal, que eu tenho casa na praia, tal. Não quer dizer que eu tenho mais de um imóvel que eu tenha dinheiro. Eu nunca falei que eu tenho dinheiro. Nunca falei. Eu faço questão de colocar na minha rede social aí. Eu nunca me exaltei. Eu só falei que eu tenho e pronto, entendeu? A questão de você declarar imposto de renda depende do tanto que você ganha por mês, do tempo que você movimenta nos bancos e tal, entendeu? E como nessa época eu não movimentava muito dinheiro, eu não tinha por que declarar imposto de renda, entendeu? É uma coisa básica que a pessoa não tem que declarar imóvel. O imóvel você já paga o IPTU todo ano. Você não vai lá na Receita Federal e declarar uma coisa que você já paga. E nem vai lá no processo de uma pessoa que quer te ferrar e vai querer botar uma coisa que você tem para poder ser prejudicado no futuro, entendeu? É só isso. Mas ele não entende, olha só. Ele pergunta aqui, ó. Que tem outros trabalhos, que tem... Principalmente na época lá, era pós-pandemia, entendeu? Hoje eu já me restabeleci
Até 2019 minha vida tava maravilhosa. 2020, 2021, até 2022 eu tava me recuperando, entendeu? Que eu tomei um prejuízo enorme, um prejuízo desgraçado eu tomei, entendeu? Perdi muita coisa, devido a eu ter ficado, tido problemas devido à pandemia. Não que eu fiquei doente, foi problemas em decorrente da pandemia, entendeu? Ter ficado parado, sem trabalhar, comércio parado, entendeu? É, Aí os caras não entendem as coisas. Mais de uma coisa, e aí agora não, veja, porque eu tô pedindo assistência judiciária gratuita porque eu sou pobrinho, entre Tá vendo? aspas. Eles querem desfazer da minha situação financeira por causa disso. Eles não falam que eu tive que pagar mais de 6 mil pro advogado, entendeu? Olha aqui. Aí tem outra questão também aqui, ó. Que não guarda as coisas. A Claro. senha foi vazada no YouTube. O próprio notebook vazou. Como ele teria acesso ao. Marcelo, Pergunta pra ele. Olha aqui, outra questão que eu fiquei mais de uma hora e meia debatendo com o Gabe. Eu tava explicando pro Gabe o seguinte, ó, presta atenção, pessoas. Eu até salvei aqui uma print aqui. Olha só. Aqui é um exemplo. Aqui é um processo que o Gabe está sendo processado no Ministério Público, entendeu? É um processo. Não vai chorar, Gabe, que eu tô mostrando isso aqui, porque você já reagiu ao processo meu, você já reagiu ao processo de outras pessoas. Isso daqui tá público. Isso aqui. Agora, isso daqui, visualizar alto, a pessoa tem que ter uma senha. Aí, se ela tiver essa senha aqui, se ela for uma parte do processo, ela vai conseguir ver isso daqui que o Gabe vazou. Ó, não se preocupe que eu censurei a parte aí que tinha a senha, tá em preto aí. Quando o Gabe reagiu a alguns processos no canal dele, inclusive do Digo e de Haluca, outras pessoas, ele deixou, não só ele, alguns canais de opiniões, entendeu? O Gabe, o Nubuck, o próprio Ramsés acabou vazando os próprios dados dele quando reagiu ao processo do Podpah. Eu tenho salvo e acabou deixando um link do processo. Várias pessoas que têm canais de opiniões já deixaram vazar. Isso daqui, todo o processo, quando você entra nos autos aqui, ó, essa parte que eu falei aqui, ó, os autos aqui, ó, visualizar auto, ó, essa parte aqui, ó, a pessoa vai ter acesso a PDFs, que são documentos. E o PDF, do começo ao fim, ele tem um rodapé, que tem os números do processo e a senha do processo. O Gabe deixou isso aí escapar. E com isso daí, qualquer pessoa que entende o básico de direito, básico do básico, ela consegue entrar no site do tribunal, do estado lá, que está o processo, e colocar a senha, que eu censurei aqui, em preto aqui, e o número do processo, e consegue ver todos os autos. Foi assim que o Nubuck acabou vazando os dados do Podpah, entendeu? Pior que o Nubuck ainda fez pior, ele deixou escapar um link do giratório do processo, coisa que o próprio Ramsés também acabou fazendo, entendeu? Acabou se autodoxando e doxando o Podpah. Também isso aconteceu com o meu processo. Quando reagiram ao meu processo em live, acabaram mostrando o rodapé do meu processo. E o Nubuck também mostrou a mesma coisa. Eu estava explicando pro Gabe, ó, igual eu coloquei aqui, ó, na minha aba comunidade aqui, isso aqui é um link que tem um processo tal que eu coloquei aqui, um processo aqui. Só que esse processo aqui, eu censurei tudo. Eu tirei os rodapés. Eu apaguei CPF, RG, número de telefone, e-mail, tudo quanto é coisa. Entendeu? Inclusive, até perguntei, até o Sense falou. Legal que você censurou tudo, tá? Comentou lá no Instagram. Beleza, isso aqui não tem nada demais, não tem nada de errado, entendeu? Agora, isso daqui não pode, Gabe, ó, não pode. Eu tava tentando explicar para você o tempo todo, mais de uma hora e meia, quebrando a cabeça. Eu acabei te chamando o Gabe de burro durante várias vezes. Não porque eu tava querendo insultar ele, porque eu tava com raiva mesmo, porque eu tava mostrando o básico do básico e ele não tava entendendo. Eu tava mostrando esse outro processo aqui, ó, que é o processo que eu movi, que eu denunciei no Ministério Público e gerou um processo. Só que eu falei, ó, não pode abrir isso aqui, quem mostrou isso aqui
o notebook mostrou lá, um trecho lá, acabou mostrando isso daqui que o Gabe mostrou. Isso daqui com a senha do meu processo. Aí se a pessoa vir com essa senha que o notebook mostrou, ela pode vir aqui, entrar aqui, visualizar alto e colocar a senha que está lá e entrar. Ou então ir lá no tribunal aqui, ó, consulta de documento digital, entendeu? E colocar a senha que está no rodapé e ver tudo, entendeu? Eu fiquei horas e horas explicando para ele, mas o cara falando, não, você está expondo coisa, você está expondo, eu não expus nada. Entendeu? O que eu coloquei na minha aba comunidade, o que eu coloquei aqui, ó, na comunidade aqui, ó, é coisa pública. Não é coisa que está dentro dos autos que você mostrou. Entendeu? Parecia que eu tava falando com a porta. Eu não tem como debater com uma pessoa tão burra quanto o Gabe. Eu não sei se ele é burro. Eu acho que ele não fez por burrice. Ele tava fazendo de sacanagem mesmo, para poder tentar me ganhar no papo, ou tentar convencer os espíritos dele. Eu sei que ele não é tão burro a ponto de não entender isso, entendeu? Pronto, ó. Uma questão aqui de ritmo, né? Não tem como ele ter acesso a algo se ele não tem a senha para acessar algo para poder ter o acesso a essa coisa. Pô, Marcelinho. Então como que você teve acesso ao processo do Digo? Olha aqui, ele vai se contradizer aqui, ó, mais uma vez aqui, ó. O processo do Digo não é... Como que ele teve acesso ao processo do Digo? É segredo de justiça, bebê. Mais uma vez eu vou explicar uma coisa básica. Existe processo, segredo de justiça e processos públicos. Os processos públicos, como esse processo aqui, ó, esse daqui, que o Gabe participa, esses processos, eles são públicos somente, meramente, para você acessar essas movimentações, entendeu? Qualquer pessoa que não for parte do processo envolvida, não for advogado, não tem direito legal de acessar aqui, entendeu? Tem. Isso aqui só é disponível para quem é parte do processo. Quando o processo é em segredo de justiça, o que muda? Nem o que está dentro dos autos aqui e nem o que está aqui pode ser mostrado. Entendeu? O processo corre em segredo de justiça. Aí o cara se contradiz muito, entendeu? O processo do Digo estava público, mas o processo do Digo estava público só para ver a movimentação, não estava público para poder acessar os autos do processo e vir aqui e mostrar isso aqui que o Gabe mostrou, dando acesso a qualquer pessoa a acessar todos os dados do Digo e do Haluka. Eu não sei como que o Digo não botou um processo no Gabe, porque ninguém sabia o nome completo do Digo, entendeu? Ninguém. Nem o CPF dele, ninguém sabia. Hoje todo mundo sabe o CPF do Digo, sabe o RG, sabe onde ele mora, sabe tudo. Consegue ver pelo Jus Brasil. Olha só, deixa eu mostrar aqui pra vocês. O Jus Brasil, igual eu falei, ele só mostra só as movimentações. Aí vamos ver aqui essa parte aqui. Você inventa que o Dark é o detetive youtuber. Não. Eu não falei em momento nenhum que o Dark é o detetive YouTube. Não, vamos assistir? Eu pego o tio Ramos. Olha aqui, pessoas, ó. Eu acho que eu botei um vídeo aqui, quer ver? Ó. Se você vir aqui no meu canal principal aqui, Marcelo Dutra. Canal principal aqui e tal. Vocês vão ver aqui uns vídeos aqui, ó. Minha frequência é bem baixa, não repare. Esse vídeo aqui, ó. Vídeo totalmente de boa, totalmente respeitoso e tal. Eu, em momento nenhum, eu falo que o Dark é o detetive youtuber. Eu tive uma conversa lá com uma pessoa no Twitter que eu acabei falando, ó. Quando eu fizer a vaquinha, apareceu essa chave Pix aqui. Essa chave de Pix aqui tá em nome do Laboratório Zal, que pertence ao professor Dark. Só que, pela voz, eu tenho certeza que não é o detetive youtuber. Só que o tal do Hulk BR é tão burro, é tão imbecil. Eu não sei quem que é mais burro, se é o Hulk BR ou se é o Gabe. Que ele foi lá e colocou no processo a conversa, como se eu estivesse falando que o Dark fosse o detetive youtuber, sendo que no vídeo que eu fiz, eu não falo nada disso. Eu falo de outra coisa, de outra pessoa, entendeu?
Mas aí o Gabe tá afirmando que eu falei que o Dark é o detetive youtuber. Que tem a ver o Dark com o detetive youtuber, entendeu? Nada a ver, cara. E outra coisa, não tem nada contra o detetive youtuber. Ele até me segue lá no Twitter lá. Vamos assistir, pô. Aí, caiu a ligação aqui? Não, aqui tá. Aí, vamos ver outro ponto aqui agora. Quer ver? Aqui, ó. Quer ver? Essa parte Se tu aqui. não quiser mostrar o vídeo, eu tenho ele aqui, tá? Não tem problema não. Aqui, tá público no meu canal aqui, ó, Gabe, ó. Ó. Aqui o vídeo aqui, ó. Ó. Essa parte aqui. É... Então, pessoas, ó, resumidamente, eu perdi tempo discutindo algumas coisas básicas que foram os processos, que eu demorei mais de uma hora explicando para ele o básico do básico, o que é público, o que pode mostrar, o que não pode, qual a diferença de processo público para processo privado, qual a diferença num processo público, o que pode ser mostrado, o que está público para as pessoas e o que somente as partes podem ver. E acabei dando nada com nada, 3 horas perdidas, coisa que podia ter com uma conversa saudável com uma pessoa que não é tão burra, ou se faz de burra, ter conversado sobre todo esse tema que nós falamos em live, jogamos 3 horas fora, podia ter falado em poucos minutos, entendeu? E aqui, vamos falar da parte do Ministério Público. Quando o Gabe eu apertava ele, falando do que ele acusou uma pessoa inocente de crime lá de Pedro, foi esse cara aqui, ó, Resenha Redonda, entendeu? É um senhor lá, um cara muito gente boa, tem um canal que tem pouco engajamento, apesar de ter bastante inscrito, faz as animações dele lá. Cara, é engraçado que o Gabe é tão hipócrita, que o Gabe apoia tanta coisa errada, igual eu falei lá das lives que o amigo dele faz lá, que os inscritos mandam mensagens de ódio, desejando morte de negro e judeu, e o cara fica dando risada. O cara não tá contando piada, o cara tá rindo de uma coisa que as pessoas estão mandando. E o Gabe fala que é piada. Agora, uma pessoa que faz um canal inocente lá, que não tem nada demais, o cara associar o cara àquela coisa lá, entendeu? Tanto que isso aí gerou 2 processos. Um processo civil e um processo criminal. Que é esse processo aqui, quer ver? Esse aqui, quer ver, ó? Ó, esse aqui, ó. Ó, assunto: denunciação caluniosa. Entendeu? Mais uma vez, Gabe, não vai chorar, falar que eu tô te explanando, não tô explanando nada. Isso aqui tá público, entendeu? Você é uma pessoa pública, você reage a processo, inclusive processo meu lá, processo de várias pessoas, já explanou dados de pessoa. Isso aqui é uma coisa que está pública, aqui ó, só tem seu nome aqui, o nome não tem nada demais, você fala o nome de outras pessoas também. E, portanto, você está realmente complicado, entendeu? Está sendo processado por fazer besteira na internet, por ser tóxico e imputar crime em gente inocente. Aí quando algum amigo seu é acusado de alguma coisa, que eu não concordo também de acusar ninguém, você fica defendendo, fica chorando, mas você acusou uma pessoa inocente de ser um Pedro. Imagina se alguém pega essa pessoa na rua, Gabe. Cara que não tem uma panela, não tem uma bolha, não tem alcance para se defender, entendeu? É um absurdo. Aqui, ó. Verdadeiro absurdo. Elco divulgou pornografia infantil. Eu falei isso mesmo. Ah, olha aqui. Outro ponto. Outro ponto também que tem essa parte aqui. Ele entrou numa discussão comigo porque eu fiz um vídeo falando do Felca. Falando que o Felca divulgou CP. Assim, ele em vez de condenar o que o Felca falou, que o Felca fez no caso, ele ficou tipo defendendo o Felca e tentando induzir o público imbecil que segue ele a acreditar que eu
tava defendendo o Ítalo Santos, sendo que eu não tava defendendo o Ítalo Santos, entendeu? Eu digo e repito, o Ítalo Santos, ele foi condenado por pressão popular, mas no processo lá, que você pode ver o processo lá, que o advogado falou recentemente, não teve nenhuma uma vítima que se queixou contra ele, não houve vítima, houve pessoas que pressionaram a opinião pública a acreditar que a Camilinha era vítima dele, sendo que a Camilinha sempre defendeu ele, entendeu? Mas acontece que justiça é justiça, ele que foi condenado, a questão não era defender o Ítalo Santos, o vídeo era para criticar a atitude do Felca. Só que o Gabi é tão imbecil, que ele distorceu a realidade, entendeu? Falou que eu tava defendeu o Felca, falou que eu tava acusando o Felca de ensinar as pessoas a divulgar CP, sendo que eu tava falando sobre uma parte do vídeo do Felca, que ele mostra como as pessoas fazem por algoritmo condicionar a pessoa a ter conteúdo errado divulgado pelo algoritmo, entendeu? Ele fez um mini tutorial lá explicando para as pessoas como que, com algumas pesquisas que ele fazia, o algoritmo passava a recomendar aqueles conteúdo para ele, aqueles conteúdo nojento, entendeu? Eu só falei isso, só que ele não entende as coisas, entendeu? Aí você fica horas e horas perdendo tempo com a pessoa, porque além de ser burra, hipócrita, tem um público mais imbecil que ele ainda, que são os inscritos dele, que tem uma média de 30 de QI, fica lá comentando bobajada. Que o Felca me processe, porque ele divulgou pornografia infantil. Outra coisa também, ele tentou ficar o tempo todo lá na live lá, falando dos tweets lá, falando que, comparando o que o Ramsés falou lá, agressivamente lá, quando eu perguntei por que ele fugiu de um processo, que seria esse processo que acabou gerando denúncia, que eu acabei denunciando lá porque ele fez aquele negócio lá com algumas mulheres. Eu denunciei no Ministério Público por ele atacar algumas pessoas inocentes, e o Ministério Público acabou gerando um processo. Mas aí, quando eu perguntei em live por que ele fugiu de um processo de uma mulher, ele foi lá e fez um vídeo lá falando coisas horrorosas sobre a minha mãe. O Gabe estava comparando com o que o cara falou com algumas falas no Twitter lá, alguns comentários fora de contexto, que o cara nem colocou contexto, algumas coisas lá nem comentei, e algumas que eu cheguei a comentar. O cara me chamou de velho broxa, que eu perguntei, pergunta sua mãe se eu sou broxa. Eu falei isso só, eu não falei que eu ia pegar a mãe do cara, eu não falei que eu ia fazer isso com a mãe do cara, eu não fiquei gritando, xingando, falando um monte de besteira, nervoso em live. Eu não fiz isso, eu só fiz um comentário de brincadeira lá tal. E o cara já quis comparar isso comigo, distorcer, entendeu? Não tem lógica de debater com a pessoa assim, entendeu? Sendo que o cara é um cara preconceituoso, preconceito de idade, ou ele tem. Fala, lagarto, beleza? Bom, olha só, preconceito de idade. O Gabe fala que pessoas com 40 anos já são idosos. Olha, o Cristiano Ronaldo já tem mais de 40 e está jogando. O Lewis Hamilton tem mais de 40 e está disputando o campeonato de Fórmula 1. Entendeu? Ele falou que ele quer viver até os 40, tá bom. Entendeu? Falou que gente velho, gente idoso, ele dá a entender que pessoas mais velhas não valem nada, como se ele não tivesse 31 anos, o cara já tem pouco para chegar a 40 anos. O cara tem 31 anos, o cara não é tão jovem. Inclusive, alguns amigos que seguem ele lá tem quase 40 anos, tem 37, o outro tem 36. E tá lá fazendo live com ele. O cara que já tem quase 40 anos, fazendo preconceito com pessoas de mais de 40 anos. Não dá pra entender uma coisa dessa, entendeu? Preconceito de um monte de tipo de preconceito. Preconceito com careca, com a aparência dos outros, tal. Entendeu? Aí o cara queria criticar Twitter meu, comentando com um hater, entendeu? Pessoas que me ofendem o tempo todo lá. Pessoas que me perseguem há anos, entendeu? Entendi. Ele divulgou, Gabe. Fala que não é pornografia.
criticar ele. Duas cervejarias brasileiras, Brahma e Antártica, resolvem se juntar para criar a Ambev. No meu caso, eu com 21 para 22 anos. Marcelo, o que tu não tá entendendo aqui desde o início é que você coloca como se ele te perseguisse, sendo que vocês dois estão trocando farpas há anos. Eu não falei que ele me persegue, vocês que falam que eu persigo ele. Marcelo, tem um vídeo seu, Marcelo. Cadê o vídeo? Mostra aí. Tem um vídeo seu, deixa eu pegar um nome aqui. Rapidinho, tá? Um minuto. Olha aqui, o cara é tão imbecil. Ó, o cara fez um vídeo me atacando. Aí eu fiz um vídeo aqui respondendo essas partes aqui, ó. Foi tipo assim, chumbo trocado. Aí o Gabe fala que é perseguição. Outro ponto também que o Gabe questionou foi o fato de eu ter gravado as lives do Ramsés. Algumas lives eu nem gravei, as pessoas gravaram, várias pessoas gravaram e me mandaram os links, entendeu? Eu só gravei no máximo umas 2, mas já teve mais de 20 lives dele gravada que as pessoas gravaram e me mandaram o link para me assistir, tal, que acabou sendo anexada na denúncia, tal, do Ministério Público, sendo que o Ramsés gravou todas as minhas lives, as lives que eu fazia na época, não era nem falando mal dele, o grupinho dele lá que seguia ele lá, Cates, Lockfu, Tio Night, SR Opinion, Cates, um monte de gente lá, a Patotinha lá, que eram os amiguinhos dele lá. Ia lá nas minhas lives, encher meu saco, eu acabava comentando algumas bobajadas lá, sem nada demais, sem ofender. Aí o cara falava que era perseguição. Aí gravou as lives lá, eu até mostro, as minhas lives, eu nunca escondi live de ninguém. E agora o Gabe reclamando que alguém gravou as lives do cara, ou que eu gravei algumas, entendeu? É muita hipocrisia do caralho, Gabe, ó. Vai ser hipócrita assim na puta que pariu, cara. Que a Biblioteca de Alexandria tá falando. Do vídeo que ele apagou. Esse drive, por acaso, tá associado à denúncia do MP? Ó, eu não sabia, mas o Gabe, aqui, pra quem assistiu aqui agora, ó, ele tá sendo processado pelo MP, entendeu? Ele Olha, serve de alto alguma coisa da no YouTube? Mas não tem comparação o Léo Lins com Não? o Léo Lins acusa a pessoa de pedofilia? Não sei. Você tem no final o punch out, que é quando vem a graça. Outra coisa também, esse imbecil não pode ficar defendendo pessoas tipo... Ah, cara. Hein, você é hater também, hein? Olha aqui. Eu nunca defendi Bruno. Olha aqui, o Gabe. O formato clássico de piada, mas não é o único. Olha aqui o Gabe falando que o cara lá, amigo dele, é humorista, cara. Aonde você já viu uma pessoa que é humorista acusar pessoas de crime? Entendeu? O cara fazer um canal baseado inteiro só em imputação de crime, ou falando mal de alguém, ou xingando alguém. Aí só porque o cara faz uma live lá que recebe doação com conteúdo de ódio, com conteúdo errado, o cara ri daquilo ali, o cara tira sarro daquilo, o cara vai falar que isso aí é piada, que isso aí é humor. O que tem a ver o que o Léo Lins faz com o que esse cara faz? Entendeu? Léo Lins apesar de ser um péssimo humorista, de ser um humorista mais filho da puta que existe, ele é humorista. Ele faz stand-up. Ele não faz live lá, deixando as pessoas mandar mensagem pra ele e ficar rindo do que as pessoas falam, entendeu? Ficar rindo, ficar debochando, entendeu? É diferente, cara. É diferente. Ainda o cara paga as lives ainda, entendeu? Uma mensagem de live fix mandada por outra pessoa e você ficar rindo daquilo ali, você tá rindo de uma tu pode não achar graça. Tu tem todo o direito de não achar graça. Mas veja, o Léo Lins é humorista pra você? Não, aí, o cara tá usando o Léo Lins. O que tem a ver o Léo Lins com o amigo dele, cara? Olha o que o amigo dele faz. O amigo dele tem um monte de processo, entendeu? Um monte de processo por fazer coisa errada na internet, xingar as pessoas, xingar, ofender. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, entendeu? Por isso que o Gabe é um tremendo hipócrita. Mas não tem como comparar. E portanto nós hoje sabemos exatamente precificar e quantificar o risco. Eu falei que o Ramsés tá certo?
Então por que ele apaga as lives? Se não tem nada de Eu errado... falei que o Ramsés está certo? Não, você tá falando que isso é humor. Sim. Gabi Não é um diz do humor. É humor, é humor. Cara, eu não sei de onde que o Gabe tirou que a pessoa deixar um live pix aberto pra pessoa mandar qualquer porcaria. Tipo assim, algumas pessoas podem mandar na brincadeira, mas muitas mandam aquilo ali porque gosta daquilo. Quem que vai pagar? Vai dar R$ 50, R$ 30, R$ 20 pra mandar uma mensagem daquela? Tipo assim, o cara tá. O Live Pix existe opções de moderação. Se você vê uma mensagem, um cara assim xingando um judeu, desejando a morte de um negro, de um homossexual, o cara pode muito bem pausar a mensagem, fechar na hora a mensagem, entendeu? Não deixar a mensagem tocar. Agora o cara deixar a mensagem tocar, falando um monte de bobajada, e o cara ficar rindo, o cara não pode falar que isso é humor. Se o cara estivesse contando uma piada de mau gosto, igual o Leolin faz, beleza. Pode falar que é humor merda, humor negro que se fala, mas é diferente do caso de uma pessoa deixar um live pix aberto pra deixar outras pessoas fazer piada, não, mensagem de ódio, entendeu? Aí que eu falo, isso aí não é humor, entendeu? Alfi, que é Não é um humor pra mim, necessariamente. Obrigado pelo. Aqui, a sua advogada comentou em live sobre. Não, agora não foge do que eu perguntei. A mulher abriu um processo contra ele, abriu um processo. Cara, No próprio vídeo dele, Gabe, não sei se você tem se meio atrasado, no próprio vídeo dele, eu disse que no próprio vídeo dele, ele fez um mini tutorial que tá lá. Aí, ó, outra vez, a live já passou quase a metade, o Gabe falando da mesma coisa. Lá, explicando para as pessoas como condicionar o algoritmo. Ele fez condicionar o algoritmo aqui. A achar CP. A recomendar CP. Ele fez aquilo ali no. E algum dos canais engrenou efetivamente? Algum te deu a renda de ser, tipo, pô... Aí depois o cara me dando carteirada de canal tal. O cara passou o tempo todo se achando fodão, porque ele tem um canal que é menor que o meu, que o meu canal tem 2 milhões, quase 2 milhões de visualização. E tem só 100 vídeos, 100 e poucos vídeos. O canal dele tem 500 vídeos e tem 1 milhão de visualização. Até o meu canal de tutoriais tem mais engajamento do que o dele, entendeu? Aí o cara querendo me dar carteirada de quem tem canal melhor, que o canal dele tem engajamento, que tem isso, que tem aquilo, pipipi, popopó, entendeu? Na minha casa, é renda que eu pago minhas contas. Olha, o cara que mora com os pais, né, igual ele não deve pagar conta, não deve pagar nada. O que ele ganha no canal, dá pra ele fazer o que ele quiser. O meu canal de tutoriais, Gabe, ele... Versa. Eu tô tentando, rapaziada. Eu tô tentando, mano. Eu tô tentando, rapaziada. Eu juro pra vocês, cara. Totalmente respeito. Você investe todo mês. Acompanha o mercado, diversifica a carteira e mesmo assim tem uma sensação que não passa. Uma inquietação silenciosa que aparece toda vez que você pensa no futuro. Será que estou fazendo... Respeitoso, eu não falei mal dele nem nada aqui, ó. Você é um burro como você. Assim Olha como aí. você achou que o Dark era o detetive youtuber. Aí de novo aqui, ó, eu tava aqui no começo da live, no minuto 20, falando que o Dark não era o detetive youtuber, que eu não falei que o Dark era o detetive youtuber. Ele tá aqui, ó, em 2 horas de live batendo na mesma tecla, entendeu? É tipo assim, igual eu falei, foi 3 horas de live de jogar da minha vida jogada fora, sendo que eu na hora eu fiquei tão intertido com a live. Eu nem olhei no relógio. Eu nem vi o tempo passar. Não teria encerrado a live o mais rápido possível. Teria encerrado a live, entendeu? Eu achei. Montagem, mano. Edição. Montagem. Do tipo, né? E aí ele me colocou como editor no canal dele pra eu poder fazer uma live no aí dia eu que ele... não vou nem entrar no mérito do canal hackeado, que eu sei que não foi hackeado, que ele mente pra caramba, entendeu? Mente pra caramba. E é isso aí, pessoas. Vou encerrando aqui a live. Eu queria ter feito um vídeo, mas o Gabe não merece um vídeo, não merece que eu pague o tempo da minha vida fazendo corte, editando, fazendo roteiro, porque ele não tem muita relevância. Ele é um cara que ele joga sujo, entendeu? Então não vale a pena eu querer fazer um vídeo roteirizado, bonitinho, para responder ele.
que não vale a pena, entendeu? É só isso mesmo que eu tinha que responder e pronto. Valeu. É, tchau. É isso aí, valeu.